Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvamos ao Senhor por essa noite, por essa oportunidade de poder estarmos na casa do Senhor para mais uma vez glorificar e bendizer o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero pedir a você que possa abrir a sua Bíblia conosco para que nós possamos meditar aqui um pouquinho na palavra do Senhor, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do nosso bom Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 22 ao 25, onde nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor com a temática, o porquê da tempestade. Nós lançamos aí na rede social a temática para essa mensagem, o tema para ela no YouTube, para você que nos assiste no YouTube. E eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Para você que está nos vendo, a nossa igreja fica em Vila Flor, fica em Bragança. Vila Flor, que pertence ao distrito de Bragança. E os nossos cultos são às quartas-feiras, às 20 horas da noite, que é a quarta de ensino, e aos domingos, que é o nosso culto de louvor e de adoração. Se você que está nos vendo quiser contribuir com essa obra, contribuir com o reino de Deus, nós vamos deixar aí para você o IBAN, para que você possa contribuir, para que você possa abençoar, para que você possa enviar uma oferta missionária. O IBAN que você vai ver aí é a conta de missões da nossa igreja, onde vão as ofertas missionárias. Então, que você possa fazer esse depósito lá, que você possa ser usado por Deus para abençoar a obra de Deus. Você que não está podendo vir aos cultos, não está podendo participar, mas você que está vendo essa ministração e quer abençoar a obra de Deus, eu vou deixar aí para você, para que você possa abençoar. Se você quiser ser o mantenedor de missões, é onde você vai colocar no seu coração um valor, e durante um ano você vai ficar abençoando a obra de Deus, depositando dinheiro nessa conta, para que possa abençoar a vida de missionários. Nossa igreja é uma igreja missionária, tem visão missionária e abençoa os missionários, enviando eles para os lugares para que possam evangelizar e proclamar o nome do Senhor. Então, se você quer ser um mantenedor de missões, tá aí o IBAN na tela para você, e você pode contribuir abençoando a obra de Deus, para que a obra de Deus cresça e possa chegar em lugares ainda mais longe. São 20 anos desse ministério, completou no último final de semana. Nós estivemos lá em Portimão, na nossa igreja de Portimão, juntamente com o pastor Danilo e sua esposa. Nós estivemos lá cultuando ao Senhor juntamente com os pastores, pastor Ivaldo, pastora Débora. Foi uma bênção. São 20 anos de missões em Portugal, são 20 anos de missões alcançando almas, e nós estamos avançando cada vez mais, e a sua ajuda nos fará avançar cada vez ainda mais. Então, abençoe a obra de Deus. Para os irmãos que estão aqui, já sabem, já conhecem, então eles também estão com o coração aberto para poder abençoar a obra de Deus, tá bom? E que você possa ser abençoado. Você que vai abençoar a obra de Deus, que Deus abençoe e multiplique na sua vida cada vez mais e mais. Meus irmãos, eu quero ler com vocês o texto de Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25, que diz: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sucumbar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhes obedece? Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus, ó Deus, que nós nos colocamos na sua presença e pedimos que o teu Espírito seja conosco, que a tua unção seja sobre a nossa vida e que nós possamos ser tocados por ti. Que o Senhor fale conosco, nos dê entendimento da tua palavra,
em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui com essa temática, com esse texto de Lucas, que nós vamos ver que Lucas ele vai nos narrar alguns acontecimentos aqui no capítulo 8. Por exemplo, no capítulo 8 ele começa falando sobre as mulheres que assistiam a Jesus, vai falando sobre a parábola do semeador, que é uma parábola missionária, uma palavra que eu gosto bastante. Vai dizer que o semeador saiu a semear, e isso aqui para mim é muito lindo, que o semeador ele não vai em busca de frutos, ele vai em busca de lançar a semente, a fim de que essas sementes caiam e possam frutificar. Ele vai falar sobre a explicação da parábola, vai falar sobre a parábola da candeia, vai falar sobre a família de Jesus, vai falar sobre essa tempestade que nós lemos que Jesus acalma, vai falar sobre o endemoniado de Gadareno ou Gerazeno, dependendo da sua versão bíblica. Vão falar sobre que os gerazenos eles rejeitam a Jesus, vai falar sobre o pedido de Jairo, que foi sobre a sua filha que estava enferma, moribunda à beira da morte. Vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue e sobre a ressurreição da filha de Jairo. Olha quantas coisas que Lucas deixou registrado no capítulo 8 em 56 versículos. Quantas coisas nós fôssemos pegar o capítulo 8 para ministrar a palavra de Deus nele por inteiro, quantos cultos e quantas ministrações dariam esse texto para que nós pudéssemos estar aqui passando um bom tempo aprendendo a cada dia mais com a palavra de Deus. Mas o texto que me chamou a atenção foi esse texto do capítulo 22, embora Lucas narre muitas coisas e até parece que quando Lucas está narrando isso aqui, está escrevendo, não parece aquele historiador, né, que está deixando tudo minuciosamente registrado, como ele vai dizer para Teófilo no capítulo 1 de Atos. Então nós vamos ver isso, irmãos, e vamos ver que Lucas está trazendo uma narrativa parecendo com que Marcos, o estilo de escrita de Marcos, como eu falei aqui na mensagem de domingo, Marcos ele vai relatar como se estivesse correndo, como se estivesse com muita pressa de deixar registrado ali o seu escrito, né, o seu evangelho. A mensagem que ele estava escrevendo, parece que ele tinha muita pressa de deixar registrado para aquelas pessoas que estariam ali participando, que estariam ali vendo, lendo aquelas palavras que estavam escritas. E Lucas, ele vai que mais ou menos seguir esse estilo de Marcos aqui, que em poucos versículos, que em pouco papel, ele vai deixar muita história, ele vai relatar o máximo de histórias que ele pode e ele vai deixar registrado aqui. E com base nisso, irmãos, eu vou começar a observar aqui algumas coisas, eu vou começar a observar alguns detalhes, alguns acontecimentos nesse texto que vai me chamar a atenção, e eu acredito que Deus, ele tem uma palavra para o coração de cada um. Eu acredito que Deus, ele tem uma palavra para a sua vida neste momento, nessa noite, que para os irmãos que estão presentes e para você que me vê. Eu acredito que Deus, ele tem uma palavra. A primeira coisa que eu quero deixar registrado aqui é: Jesus, ele entra em um dos barcos. Diz: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos. Então Jesus, ele vai entrar em um dos barcos, e o texto continua dizendo: e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Meus irmãos, então Jesus, ele vai entrar em um dos barcos, e nós precisamos entender e analisar o seguinte fato: a ordem de Jesus. Qual era a ordem de Jesus? Qual foi a ordem de Jesus? O que Jesus deixou registrado? O que Jesus mandou? Jesus, ele falou o seguinte: vamos entrar em um destes barcos. Entramos no barco. E agora, o que a gente faz? Agora a gente entra no barco e vamos até o outro lado. A ordem de Jesus foi: entrem no barco e vamos até o outro lado.
Jesus, ele não vai entrar dizendo o seguinte: será que a gente chega do outro lado? Vamos entrar no barco para ver se a gente consegue chegar do outro lado. Vamos entrar no barco para a gente talvez conseguir chegar do outro lado. Não, Jesus ele vai dizer: vamos entrar no barco e vamos partir para o outro lado. Isso aqui é muito interessante, porque passar para o outro lado não era uma escolha. Passar para o outro lado não era uma opção. Passar para o outro lado era uma ordem. Jesus falou: entramos no barco e passemos para o outro lado. Então Jesus ele está dizendo que eles iriam chegar. Jesus está dizendo: nós vamos. Jesus está dizendo: nós vamos atravessar o mar. Jesus está dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Jesus em nenhum momento ele disse talvez, será, se Deus quiser. Jesus está dizendo: vamos. Jesus está dizendo: vamos. Jesus está dizendo: vamos passar para o outro lado. Aleluia. Isso aqui é lindo, irmãos, porque Jesus está dizendo que ia chegar. Mas só que aí eu vou começar a olhar para esse texto com um olhar um pouco mais analítico e começar a analisar aqui alguns detalhes. Qual é? O primeiro detalhe é percalços no meio do caminho. Jesus falou que iam chegar do outro lado, mas ele não disse que a viagem seria tranquila. Jesus disse que iriam chegar do outro lado, mas em nenhum momento ele disse: os ventos vão soprar brandamente até que nós cheguemos lá. Em nenhum momento Jesus enganou os seus discípulos dizendo que seria a melhor viagem que eles fariam. Em momento nenhum Jesus enganou os discípulos dizendo: nunca irá nos acontecer nada, nunca vai soprar um vento, as águas nunca vão balançar. Jesus só falou que era para ir do outro lado. Mas alguns percalços acontecem durante o trajeto. E eu já falei uma vez aqui, vou voltar a dizer, já falei para os irmãos, já até acho que tem alguma ministração no Facebook, o seguinte: que o mapa nos mostra da onde sair do ponto A, o caminho para percorrer até o ponto B, mas ele não vai dizer que ali tem redutor de velocidade, tem lombadas, que ali tem um buraco na estrada, que ali tem um desvio por causa de uma obra. No GPS talvez você consiga saber de alguns pequenos detalhes, como obras na pista, talvez um radar, talvez um desvio necessário. Mas se você pega um mapa de papel, você vai saber o caminho, mas você não sabe o percalço do caminho. E mesmo que você pegue a tecnologia, que você tenha um GPS na sua mão, que possa dizer onde é que tem um radar, onde é que tem uma interseção, onde é que tem uma passagem de nível, onde é que tem uma coisa ou outra, esse radar, ele não vai te dizer que tem um buraquinho no meio da pista, que talvez na velocidade que você passar, você pode pegar e estourar um pneu, seu carro rodar e acontecer um acidente. Em nenhum momento diz isso. Em nenhum momento um GPS ou um mapa vai dizer que o seu carro pode avariar. Vai te dizer que você esqueceu de trocar o óleo. Vai te dizer que você esqueceu de completar o nível de água. Vai te lembrar, talvez os mais novos sim vão dizer isso, mas talvez se for um carro um pouco mais antigo como o meu, não vai te lembrar que as pastilhas dos travões estão ruins, que há alguma falha mecânica. Os mais novos são mais modernos, né? Mas os mais antigos não. Então Jesus não isentou eles de problemas.
O porquê da tempestade? O primeiro ponto é para a gente entender que existem percalços no meio do caminho. Jesus disse o seguinte: aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, siga-me. Aí a gente não quer negar a gente mesmo, não quer tomar a nossa cruz e quer seguir os nossos próprios caminhos. Porque veio a tempestade, pastor. A tempestade veio para mostrar que mesmo com Jesus no barco, o vento sopra, o mar se agita. Veio para nos mostrar porque tempestades vêm na nossa vida, porque tempestades vêm na nossa história. É para poder fazer com que nós venhamos entender que a vida cristã não é uma vida de faz de conta, não é uma vida onde nós vamos passar ileso de tudo, não é uma vida que a gente vai passar sem frustrações. Ontem a pastora Nila ministrando junto com a pastora Fran, lá da igreja de Beja. Se você quiser, vá lá no Facebook, você vai ver, tem uma palavra lá de Deus falando sobre um pouco do testemunho da nossa história, dos nossos filhos. Ela falando sobre os percalços que passamos nas gestações e na vida dos nossos filhos. Médicos desenganando, problemas, situações contrárias, não podendo gerar durante algum tempo. E isso faz com que a gente chora, com que a gente lamenta, com que a gente sinta dor. Mas isso não nos faz ser mais crentes. Por quê? Porque a Bíblia diz que a sorte que sofre o ímpio, sofre o justo. Não é o fato de eu ser crente, andar com Cristo, ser um cristão, que eu estou isento de chorar, que eu estou isento de dores, que eu estou isento de lágrimas, que eu nunca mais vou ficar desempregado, que eu nunca mais vou entrar em um hospital, que eu nunca mais vou sofrer, que eu nunca mais vou discutir com a esposa, que eu nunca mais vou ter um problema com o filho, que eu nunca mais vou ter um problema no trabalho, que eu nunca mais vou ter um desentendimento com alguém que eu tenho como amigo. Não, irmãos. A tempestade veio para mostrar que mesmo com Jesus no barco, o vento sopra. E talvez você esteja aí agora me olhando, me assistindo, talvez como os irmãos que estão olhando e dizendo assim: por que eu estou passando por isso? É para mostrar que você não é diferente de ninguém. É para mostrar que o vento sopra na minha vida e também na sua, como soprou na vida dos discípulos, mesmo com Jesus no barco. Mas me dá uma alegria esse texto, sabe qual é? É o que Jesus disse: passemos para outra margem do lago. Pastor, explica. Vou te explicar. Em outras palavras, eu quero dizer para você aqui, é que o vento sopra, mas os discípulos chegariam do outro lado. É que o vento ia soprar, o mar ia agitar, mas os discípulos chegaram do outro lado. Pastor, explica um pouco melhor. Eu vou te explicar para você entender e glorificar na sua casa, assim como os irmãos aqui. Eu vou explicar para você. Eu quero que você entenda que o vento, ele sopra na nossa vida. As tempestades surgem na nossa história, mas as tempestades não podem fazer com que nós venhamos naufragar. As tempestades não são maiores do que Jesus. As tempestades não são maiores do que Ele.
não são maiores do que Jesus, irmãos. E a palavra era não, que eles iam chegar do outro lado. Então a palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida neste momento é: deixa o vento soprar, deixa as águas se agitarem, deixa as tempestades se levantarem, porque Jesus falou que iam chegar do outro lado. Assim como Jesus, Ele tem ministrado no nosso coração, e você vai chegar do outro lado, não importa o vento e as tempestades. Aleluia, aleluia. Você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Você vai chegar do outro lado. Não importa se o vento está soprando muito, se você está ouvindo nos seus ouvidos como que o vento está assoviando, você está olhando para um lado e para o outro e está vendo a água entrando no seu barco, e você está pensando: será que eu vou naufragar? Essa tempestade, será que vai fazer com que eu perca a minha vida, com que eu perca a minha história, com que eu perca o meu chamado, com que eu perca o meu ministério, com que eu perca as promessas, com que eu perca tudo aquilo que um dia Deus prometeu para a minha vida? A palavra é: você vai chegar do outro lado. A palavra de Deus é: você vai chegar do outro lado. A palavra de Deus é: você vai chegar do outro lado. Aleluia. A segunda coisa que eu quero frisar aqui é: Jesus adormeceu. O texto vai ser bem claro, nos dizendo que Jesus adormeceu. E uma característica que acontece com alguém que dorme é ficar em silêncio, ficar inerte, parado. Por que Jesus faz isso? Porque Ele deixou com que os discípulos conduzissem a embarcação. Então Jesus, Ele vai para a parte mais de trás do barco, pega ali um travesseiro, deita e vai cochilar. E aí tá lá Pedro, Tiago, João, que são pescadores, que sabem como guiar uma embarcação ali, sabem, tem o costume, como dizem no Brasil, tem a manha da pescaria, sabe muito bem como conduzir uma embarcação. Talvez quantas travessias já não fizeram ali. E agora, sabe o que acontece? Eles estão conduzindo. E para eles isso era normal. Para eles isso era tranquilo. Para eles, estar à frente de uma embarcação é algo que eles dominavam. E aí o que acontece? Quando eles estão conduzindo o barco, quando eles estão rumo para onde Jesus os prometeu, os mandou ir, e a gente olha para isso, a gente vai ver algumas coisas ainda mais, né? A gente vai ver que eles não foram desobedientes. A gente vai ver que eles estão indo para onde Jesus mandou. Eles estão fazendo o que Jesus mandou. E ainda assim tem tempestade. Estar no centro da vontade de Deus também faz com que os ventos soprem. Estar no centro da vontade de Deus faz com que coisas aconteçam na nossa vida. Mas o melhor lugar do mundo para que nós devemos estar, aonde nós devemos estar, é no centro da vontade de Deus. Com dor, com luto, com sofrimento, com vento, com tempestade, com tribulação, com aflição. Mas o melhor lugar do mundo para estarmos é no centro da vontade de Deus. Então os discípulos agora estão conduzindo o barco.
Estou indo para o outro lado. Estão atravessando o mar. E a Bíblia diz que Jesus adormeceu. Olha, preste atenção. Jesus ficou em silêncio. Jesus ficou inerte. Jesus ficou retraído ali dos discípulos. Discípulos mais à frente e ele mais atrás. Mas nenhuma característica dessa nos diz que Jesus desceu do barco. O fato dele estar em silêncio não o tira do barco. O fato dele estar deitado, dormindo, não diz que ele sai do barco. Não caracteriza que Jesus os abandonou. Não quer dizer que Jesus os deixou e foi embora. Diz, entra aqui, se vira e vai. Não, muito pelo contrário. Jesus estava no barco com os discípulos. Em silêncio, mas estava. Parado, mas estava. Sem fazer nada, mas estava. Pastor, eu não estou sentindo a presença, mas Ele está do seu lado. Pastor, eu não estou ouvindo a voz, mas Ele está do seu lado. Pastor, eu não estou vendo a ação, mas Ele está do seu lado. Pastor, eu não estou vendo as coisas acontecerem, mas Ele está do seu lado. Pastor, eu não estou vendo com que as coisas se resolvam, mas Ele está do seu lado. Pastor, eu estou vendo a onda ficando cada vez mais alta, mas Ele ainda está no seu barco. Pastor, eu estou vendo o vento soprando cada vez mais forte, mas Ele ainda está do seu lado. Pastor, eu estou vendo as coisas ficarem cada dia cada vez mais complicadas. O que acontece? Ele foi embora? Não, Ele ainda está do seu lado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele não te abandonou. Não é porque você não ouve, é porque Ele está em silêncio. É porque Ele ficou calado. Ele está deixando você ir. E Ele está deixando você conduzir. Ele está deixando você levar o barco. Ele está deixando você mostrar. O silêncio, ele não aponta para a distância. Quando Jesus se calou, o vento soprou, o vento pegou uma oportunidade que Jesus não disse nada, que Jesus ficou parado e Ele falou, opa, eu vou entrar em ação. E aí o vento começou a soprar. Só porque Jesus se calou. Só porque Jesus estava sem ação. Quando Jesus adormeceu e o vento soprou, os discípulos trabalharam. Imagina agora, Pedro, Tiago, João, aqueles que eram pescadores, que conheciam o mar, agora pegando um balde, tirando água. Pega um balde, tira a água. Pega um balde, tira a água. Pega um balde e tira a água. Olhando um para o outro e dizendo, desse jeito eu nunca peguei uma. Olhando um para o outro dizendo, eu acho que o barco não vai aguentar. Desse jeito, olhando agora, tirando a água e dizendo, essa tempestade é muito forte, eu nunca peguei uma desse jeito, o que é que a gente faz? Eu acho que a gente vai naufragar porque a tempestade está soprando de uma forma que eu nunca vi antes. O que a gente vai fazer? Aí eu comecei a notar aqui, irmãos, pelo menos duas coisas que aconteceu. Primeira coisa, os discípulos vão mostrar tudo que eles sabem. Vão mostrar todo o seu conhecimento. Vão jogar um barco para um lado, vão jogar o barco para o outro, vão pegar o timão e vão rodar para um lado, vão rodar para o outro, e vão tentar sair das ondas mais altas, das ondas mais gigantescas, que estavam vindo ao redor e tentando derrubar o barco. Vão pegar o balde para tirar a água do barco. Só que aí o que acontece? Mesmo que eles mostram tudo o que eles sabem, não era o suficiente para poder os livrar.
Fale um glória a Deus. Existem situações que a gente pode ter perícia, que a gente pode ter domínio, que a gente pode ter conhecimento, pode saber de cor e salteado exatamente todos os processos e padrões que nós devemos fazer para que a gente possa sair dessa enrascada, né? Mas por mais que a gente saiba, que a gente domine, que a gente tenha perícia, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque tem coisas que só Jesus resolve. Aleluia. Tem coisas que só Jesus consegue resolver. E por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir. E aí vai gerar o segundo porém deles estarem trabalhando. Qual é? A gente perde tempo usando a nossa força. É uma grande coisa que a tempestade nos mostra. O que, pastor? É que quando o vento sopra, a gente quer fazer do nosso jeito, com a nossa força, do nosso lado, do jeito que a gente acha que está certo. E ela também mostra que quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo, da nossa forma, a gente está perdendo tempo. A gente está correndo risco. A gente pode sucumbir a qualquer momento. A gente pode perecer a qualquer momento. A gente pode naufragar a qualquer momento, porque a gente está usando a nossa sabedoria. E existem coisas sim que a gente consegue fazer com a nossa sabedoria. Existem coisas sim que a nossa perícia vai adiantar. Existem coisas sim que o nosso esforço vai dar certo. Mas existem coisas que são perda de tempo. Existem coisas que é cansaço à toa. E é isso que essa tempestade está mostrando para os discípulos. Está mostrando que o último recurso deveria ser o primeiro. E qual foi o último recurso? Procurar Jesus. Quando eles viram que não conseguiam, o que eles fizeram? Foi lá e falaram: mestre, não vê que nós perecemos, não pode fazer nada por nós. Sendo que a primeira atitude de todos aqueles que acreditam em Cristo é quando olham o primeiro vento soprando, a primeira onda ficando mais alta, a tempestade se formando, eu vou chamar logo Jesus. Eu vou botar logo Jesus de pé. Senhor, 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 Senhor. Tem que fazer igual Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não ouviu, vou gritar mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ouviu, eu tenho que clamar mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não ouviu, eu vou gritar mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu e mandou chamar. Então a última alternativa de muitas pessoas tinha que ser a primeira. E qual é a primeira alternativa? Chamar Jesus. Como é que a gente chama Jesus, pastor? De joelho, de pé, deitado, prostrado. A gente chama Jesus falando com Ele. A gente chama Jesus orando, buscando a Ele. A gente chama Jesus falando, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos lábios, o nosso entendimento e falando com Ele. Nós estamos falando e podemos falar com Jesus agora, podemos ouvir Jesus agora. Nós podemos dizer para Ele nesse exato momento: Jesus, olha a minha vida, olha a minha situação. Até aqui eu venho tentando, até aqui eu venho fazendo, mas eu só estou batendo com o rosto na parede. As coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. Senhor, me ajuda, por favor. E aí Ele vai se pôr de pé. E a gente entra num terceiro ponto, que é quando a gente chama, Ele vem. Vale glória a Deus. Quando a gente chama, Ele vem. Então Ele veio primeiro com autoridade. Jesus já se levantou com autoridade para mandar o vento e o mar se aquietarem. Ele já vem com autoridade. Jesus tem autoridade. A segunda coisa veio para solucionar o problema. Jesus não veio para fazer indagações. Jesus não veio para poder
identificar o problema e não fazer nada. Não, Jesus veio para solucionar o problema. E a terceira coisa, ele veio para trazer abundância. Aleluia. Então a primeira coisa é: Jesus levanta porque ele está cheio de autoridade. A segunda coisa, ele se levanta com essa autoridade para solucionar os problemas. E a terceira coisa, solucionando o problema, uma grande bonança segue. Glória a Deus. São três coisas que, em nome de Jesus, o nosso Jesus, ele vai fazer na sua vida. São três coisas que nós glorificamos ao Senhor, que Jesus irá fazer na sua história. A primeira coisa é: vai entrar na sua vida com autoridade. A segunda é: vai entrar para solucionar aquilo que você tem clamado. E a terceira coisa é: vai trazer a bonança de volta para os seus caminhos. Aleluia. Glória a Deus. Nós entramos aqui no quarto ponto. O quarto ponto é: a tempestade revelou quatro coisas. Por que das tempestades, pastor? Porque a tempestade vai revelar algumas coisas que nós precisamos ficar atentos na nossa vida, que só vão aparecer quando as tempestades se levantam, que só vão acontecer quando momentos como esse acontecem. É aí que a gente vai dar um start, vai dar um estalo, e a gente vai entender algumas coisas. Existem pessoas que conseguem entender sem que nada aconteça, mas existem algumas que precisam com que as tempestades se levantem na sua vida. Qual é a primeira coisa, pastor? Eu vou te dizer. A primeira coisa chama-se a falta de fé. Foi o que Jesus disse no versículo 25. Então lhes disse: aonde está a vossa fé? É fácil falar da fé de Abraão, não é? Que quis oferecer o seu filho, pregar sobre Abraão, um homem de fé, aleluia, que saiu de Ur dos Caldeus, que foi para um lugar que ele não conhecia, que chamou a sua mulher e foi rumo a uma voz que falou aos seus ouvidos. Oh, homem de fé! É lindo, irmãos, a gente ir lá em Hebreus capítulo 11, ver a galeria dos heróis da fé, e ver que a Bíblia está dizendo de homens que foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, foram queimados, torturados, passaram por isso, por aquilo outro. Homens que o mundo não era digno de tê-los, é o que a Bíblia vai dizer. É lindo, é poderoso e maravilhoso. A fé deles está confirmada na Bíblia, mas é a sua fé. A Bíblia vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aonde está a sua fé? Quando você olha para frente e vê que a situação não pode acontecer, aonde está a sua fé? É hora de você pôr a sua fé em prática. Aonde está a sua fé? É hora de você colocar a sua fé em ação. As tempestades servem para mostrar que nos falta fé. Sabe o que Jesus está dizendo? Em outras palavras aqui, Jesus está querendo dizer: vocês andam comigo, vocês não aprenderam nada. Nesse tempo que vocês estão comigo, vocês não conseguiram desenvolver uma fé, uma autoridade suficiente para poder mandar este vento e este mar se acalmar. Vocês estão tentando pelos meios naturais, pelos meios carnais, que é conduzir o barco pelo timão, pelas suas mãos. Vocês estão tentando pelos meios naturais, que é tirar a água do barco, é mexer na vela de um lado e para o outro, para que o barco mude a sua rota, o seu caminho, e possa desviar das ondas. Vocês estão tentando pelos meios carnais, mas Jesus está dizendo: aonde está a vossa fé? Tente pelo meio espiritual. Deposite a sua fé em mim e profetize, creia, acredite em mim que eu posso fazer. Use a sua boca, use a sua voz, pare de usar os seus músculos, o seu entendimento, use a sua fé. Glória a Deus. A segunda coisa andavam com Jesus, mas não o conheciam. Eles disseram no final do versículo 25: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece?
quem é esse? Eles estavam com Jesus, eles andavam com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. É por isso que eu digo e repito uma coisa para muitas pessoas, para que vocês possam guardar no seu coração: tempo de crente não salva ninguém. Porque tem gente que vai para a igreja todo culto, tem gente que participa das orações, vai lá nas orações, não perde as festas, vê as ministrações, compartilha as ministrações, dá lá um like na ministração, diz amém nas ministrações, mas não conhece Jesus. Já ouviu falar de Jesus, já tem noção lá longe de quem é Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que eram homens que estavam com Jesus, que estavam andando com Jesus, que caminharam com Jesus, que viram milagres de Jesus, que viram curas, que viram coisas acontecendo. Nós estamos perguntando: quem é esse? Quem é esse? O fato de eu vir para o culto todo dia não quer dizer que eu ando com Jesus e saiba quem Ele é. Nós devemos conhecer o Senhor, nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor a cada dia. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, que maravilha. Mas como você está conhecendo o Senhor só através das ministrações, você não tira um tempo com Ele, você não ajoelha, você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não procura estar na presença dEle, você não procura tirar um momento do seu dia para com Deus, você não procura tirar um momento do seu dia para estar com Deus de joelhos dobrados, orando, buscando, clamando, entregando-se nas mãos dEle e dizendo: Senhor, guia, conduz a minha vida. Você não conhece Jesus. Porque se você conhecesse Jesus e soubesse quem é Jesus, você teria prazer em estar nos pés dEle. A Bíblia vai dizer de duas mulheres, uma chamada Marta e a outra Maria. A Bíblia vai dizer que ela quando recebe Jesus na sua casa, ela vai ficar aos pés de Jesus, ela vai ficar ouvindo Jesus falar, porque ela não desperdiçou o tempo, o momento que ela tinha para estar com Jesus. A outra está preocupada em arrumar uma casa, a outra está preocupada com seus afazeres. Aí Jesus olha para ela e diz assim, quando ela vai falar: manda minha irmã me ajudar, Jesus olha e diz assim: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso dela não será tirado. Então, meus irmãos, ande, conheça, aprenda, saiba quem é Jesus. A terceira coisa: não há nada nem ninguém que se recusem a obedecer a voz de Jesus. Pastor, os demônios estão tentando entrar na minha casa, na minha vida, destruir. Eles não têm coragem de desobedecer às ordens de Jesus. Pastor, existem pessoas que estão fazendo bruxaria para poder destruir tudo e acabar com tudo. Não há nada que possa ficar de pé diante da palavra de Jesus. Não há nada que possa se recusar a obedecer a ordem de Jesus, porque Ele tem autoridade. E a quarta coisa, para poder finalizar, é que não existe tempestade nem nada que possa impedir o projeto de Jesus. Jesus falou: nós vamos atravessar, nós vamos chegar do outro lado, porque do outro lado nós vamos chegar em Gadara. Do outro lado a gente tem uma obra para realizar ali. Do outro lado a gente vai fazer alguma coisa. E o vento e o mar dizendo: vocês não vão chegar, vocês não podem chegar, vocês não podem ir até lá. Mas a ordem de Jesus era: nós vamos chegar do outro lado. Então, meus irmãos, guarde isso no seu coração. Pastor, por que se levanta tempestades na minha vida? É para você aprender algumas dessas coisas, algumas dessas lições que foram ministradas aqui, para você aprender alguma coisa disso que nós falamos aqui nessa noite, para que você que está nos vendo pela internet, para que você possa ser tocado pelo Espírito. É por isso que vem as tempestades. Não é para te matar, não é para te ferir, não é para te jogar para baixo, é para te colocar de pé, é para que você entenda que esse que está do seu lado é Jesus, é para que você entenda que essa pessoa a qual você vai à casa dele nos dias de culto, que se chama Jesus Cristo, ela está bem pertinho de você na pessoa do Espírito Santo.
E Ele quer caminhar com você de manhã, de tarde, de noite, quando você levanta, quando você deita, quando você sai, não só nos dias do culto, quando você vem aqui para dizer. Não, meu irmão, Jesus quer andar com você de manhã, de tarde, de noite, na hora que você deita, na hora que você levanta, quando você está passando os seus momentos mais difíceis, mas quando você está vivendo o dia mais feliz da sua vida, Ele está querendo passar com você. E existem momentos que você esquece de Jesus, e Jesus está dizendo, tem que vir alguma tempestade ou outra na sua vida, para que você possa dar um start e entender que eu estou no seu barco. Aleluia. Que essa palavra possa abençoar a vida de cada pessoa, cada um dos nossos irmãos, e você que está nos vendo pela internet. Eu quero que os irmãos fiquem de pé. Nós vamos orar aqui pelos irmãos que estão participando do culto, vendo a ministração pelo YouTube, e pedir que Deus abençoe a sua casa. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que nós nos colocamos na sua presença mais uma vez para orar. E eu peço ao Senhor que possa visitar a cada pessoa que está nos assistindo agora, cada irmão, cada irmã que está nos vendo, Senhor. Ó Deus, pessoas que não podem estar aqui, mas estão nos acompanhando pelo YouTube, estão vendo essa ministração. Que essa ministração seja uma bênção na vida dele, na vida dela, que eles possam ser tocados e abençoados. Que as mãos do Senhor estejam estendidas para cada um deles e que eles possam, Senhor, ser abençoados. Livra-os, ó Deus, das tempestades da vida, mas esclarece quem é o Senhor, quem é o seu poder, a sua autoridade. Que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, que o Senhor está no barco, está pertinho, ele só não percebeu. Senhor, faz com que essa pessoa entenda o quanto antes que não vale a pena ficar usando a sua própria força, usando o seu próprio entendimento, a sua sabedoria, mas que muito pelo contrário, possa estar diante do Senhor, clamando, conhecendo, aprendendo, tendo proximidade e intimidade com o Senhor. Senhor, essa é a nossa oração a Ti. Nós te agradecemos por tudo. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.